Seja bem-vindo ao Histórias de Traição. Já deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários se você teria tomado a mesma decisão no meu lugar. Porque a história que vou contar prova que, às vezes, a pessoa que tenta ensinar uma lição acaba recebendo uma muito maior. Quando as amigas venenosas da minha esposa convenceram ela a fazer uma mala e sumir de casa por alguns dias, elas tinham certeza de que eu iria correr atrás, implorar, pedir perdão e aceitar qualquer humilhação só para ela voltar. Elas imaginaram que eu ficaria desesperado, sozinho, perdido dentro da própria casa. Só que elas não sabiam uma coisa sobre mim. Eu podia suportar muita coisa calado, mas quando alguém mexia com meus filhos, com o futuro da minha família e com tudo que eu construí com as minhas próprias mãos, eu deixava de ser paciente e começava a agir. Meu nome é Marcos Duarte, tenho 43 anos. E durante quase 16 anos eu acreditei que meu casamento com Renata era a base mais firme da minha vida. Eu também era dono de uma rede de lojas de pneus e serviços automotivos que começou pequena, em uma garagem alugada, e depois cresceu até virar 6 unidades espalhadas pela região. Eu trabalhei como poucos homens trabalham. Houve época em que eu abria a loja antes do sol nascer, passava o dia inteiro com as mãos sujas de graxa, almoçava em pé no balcão e só voltava para casa quando meus filhos já estavam dormindo. Tudo isso por Renata, pelo nosso filho Lucas, que na época tinha 17 anos, e pela nossa filha Clara, de 12. O mais triste é que, olhando para trás, eu percebo que o nosso sucesso talvez tenha sido o começo do fim. Quando eu ainda lutava para manter a primeira loja funcionando, Renata era minha parceira de verdade. Ela aparecia no fim do expediente com uma marmita, me ajudava a conferir notas, atendia telefone quando precisava e, em noites de movimento pesado, até varria o chão comigo sem reclamar. Nós não tínhamos muito dinheiro, mas tínhamos cumplicidade. A gente falava de planos, de filhos, de viagens, de uma casa melhor, e ela olhava para mim como se acreditasse que eu podia vencer qualquer obstáculo. Só que, quando o dinheiro começou a entrar e o negócio passou a crescer, alguma coisa dentro dela mudou. Renata conseguiu emprego em uma agência bancária no centro e disse que precisava ter uma carreira própria, uma identidade fora da casa, algo que fosse dela. Eu apoiei sem pensar duas vezes. Achei justo. Que bonito. Eu queria que ela se sentisse realizada. O que eu não imaginava era que, naquele ambiente, ela conheceria um grupo de mulheres amargas, ressentidas e perigosas, mulheres que pareciam incapazes de ver um casamento funcionando sem tentar envenená-lo por dentro. A primeira vez que vi Vera Monteiro entrando na minha casa, meu instinto me avisou que aquela mulher traria problema. Ela chegou como se fosse dona do lugar, usando roupas caras, bolsa de grife, unhas impecáveis e um jeito de falar que misturava arrogância com desprezo. Vera tinha 46 anos. Já tinha se separado 2 vezes e falava dos divórcios como se fossem medalhas penduradas no peito. O pior era a maneira como ela conversava com Renata. Ela soltava comentários pequenos, mas venenosos, dizendo que minha esposa estava desperdiçando o próprio potencial, que uma mulher bonita e inteligente não deveria viver presa a marido, filhos e rotina de casa. Ela contava como tinha arrancado dinheiro dos ex-maridos como se isso fosse prova de vitória, e não o retrato de uma vida quebrada. Hoje eu sei que aquele foi o primeiro sinal vermelho, mas na época eu tentei ser compreensivo demais. Pensei que Renata só precisava de amigas, de conversa, de uma vida social. Mas a mudança não aconteceu de uma vez. Foi lenta, como uma infiltração na parede. Primeiro uma mancha pequena, depois outra, e quando você percebe, a estrutura inteira já está comprometida. Renata começou a chegar tarde dizendo que tinha encontros com as meninas do trabalho. Passou a questionar tudo que eu fazia, desde a forma como eu administrava as lojas até a maneira como eu educava nossos filhos. Ela repetia frases que claramente não eram dela. Frases frias, ensaiadas, como se alguém estivesse colocando um roteiro na boca dela. Enquanto isso, o negócio crescia. Em 2024, minhas lojas estavam faturando bem, cada unidade funcionando com equipe treinada e clientes fiéis. A unidade mais antiga, no centro, continuava sendo a minha preferida, porque ali estava a minha história. Mas as lojas dos bairros mais afastados eram as que traziam mais lucro.
Famílias com carros grandes, motoristas de aplicativo, pequenos empresários, gente que precisava de pneu, alinhamento, balanceamento e atendimento honesto. Lucas começou a trabalhar comigo depois da escola. Ele aprendia rápido, não tinha medo de esforço e parecia orgulhoso de carregar o sobrenome Duarte. Eu sonhava que um dia ele assumiria parte do negócio. Clara ainda era pequena, apaixonada por futebol e cheia de energia, mas às vezes passava na loja e encantava os clientes com um sorriso que me lembrava demais a mãe dela nos nossos melhores anos. E talvez isso doesse mais do que qualquer briga. Renata já tinha olhado para mim com aquele brilho. Já tinha rido das minhas piadas ruins, já tinha me abraçado quando eu chegava cansado, já tinha acreditado em nós. Agora, quando me olhava, era com uma frieza que cortava mais fundo do que grito. Nas refeições em família, a mudança ficou impossível de ignorar. Antes, a mesa era o nosso ponto de encontro. Falávamos sobre a escola das crianças, planos de fim de semana, contas, sonhos, problemas da loja. Depois, Renata passou a sentar com o celular por perto, mexendo na comida, sem participar de quase nada. Quando falava, geralmente era para criticar. Uma noite, Lucas contou animado que um olheiro de uma faculdade tinha entrado em contato por causa do desempenho dele nos estudos e no esporte. O garoto estava empolgado, sonhando com uma bolsa e com uma oportunidade maior. Eu fiquei orgulhoso. Queria comemorar. Mas Renata apenas deu de ombros e disse que faculdade era cara, que talvez ele devesse escolher algo mais simples e perto de casa. Eu encarei minha esposa sem acreditar. Era o futuro do nosso filho, e ela falava como se os sonhos dele fossem um gasto incômodo. Eu disse que, graças ao trabalho de todos esses anos, poderíamos ajudá-lo a estudar onde fosse melhor. Ela revirou os olhos e murmurou que eu adorava jogar dinheiro nos problemas para parecer herói. Mais tarde, quando as crianças foram dormir, tentei conversar. Perguntei o que estava acontecendo, porque ela parecia sempre irritada, porque qualquer coisa que eu dizia virava motivo para ataque. Renata respondeu que eu não entenderia, porque eu era ocupado demais com minhas lojas para perceber o que acontecia dentro da minha própria casa. Disse que eu era ausente como marido e como pai. Aquilo doeu, porque eu sabia que não era justo. Eu nunca tinha faltado a uma reunião importante da escola. Eu ia aos jogos de Clara sempre que podia, acompanhava os campeonatos de Lucas, pagava aulas, consultas, viagens, tudo. Cada madrugada trabalhando, cada negociação difícil, cada expansão do negócio tinha uma razão: dar à minha família segurança, conforto e oportunidades. Mas, de alguma forma, na cabeça de Renata, tudo aquilo virou prova contra mim. Depois dessa conversa, comecei a prestar atenção de verdade, e o que vi me assustou. Minha esposa estava virando uma desconhecida, e eu não sabia como trazê-la de volta. Minha mãe, Helena, nunca foi mulher de engolir palavras. Aos 68 anos, ela continuava tendo o olhar firme de quem já viu muita coisa na vida e não se deixava enganar por aparência. Em um sábado de manhã, ela me chamou para tomar café. Quando cheguei à casa dela, encontrei a mesa posta do mesmo jeito de quando eu era criança, o cheiro de café passado na hora e minha mãe sentada com aquela expressão que significava que uma conversa séria estava por vir. Marcos, precisamos falar sobre a Renata, ela disse, sem rodeio. Eu suspirei. Sentei e pedi para ela não começar. Minha mãe apoiou a xícara no pires e respondeu: não começar o quê? A me preocupar com meu filho e meus netos. Então ela disse o que eu já sabia, mas não queria admitir. Renata não era mais a mulher com quem eu tinha me casado. Minha mãe contou que, na igreja, ela quase não falava com ninguém. Antes, Renata participava de campanhas, ajudava em eventos, sorria para todo mundo. Agora parecia estar ali por obrigação, como se qualquer gesto de comunidade fosse perda de tempo. E então minha mãe falou de Vera. Disse que já tinha ouvido comentários na cidade, que aquela mulher vivia se gabando das separações e dos acordos que tinha conseguido, que se aproximava de mulheres casadas como quem procura uma rachadura para enfiar uma cunha. Mulher assim não suporta ver outra pessoa feliz, minha mãe falou.
Ela precisa convencer todo mundo de que casamento é prisão, porque assim se sente menos fracassada. Eu quis defender Renata, quis dizer que era fase, que casamento tinha altos e baixos. Mas minha mãe segurou minha mão com força e disse: filho, às vezes lutar por uma família significa proteger essa família até da confusão que alguém está aceitando colocar dentro dela. Se você continuar fingindo que não vê, vai perder mais do que uma esposa. Voltei para casa com aquelas palavras martelando na cabeça. E a confirmação veio antes do que eu esperava. Alguns dias depois, saí mais cedo da loja do bairro Alto Verde, pensando em jantar com meus filhos e tentar melhorar o clima em casa. Quando abri a porta, ouvi vozes na sala. Renata estava sentada com Vera e outras duas mulheres que eu mal conhecia. Havia taças de vinho na mesa, risadas amargas no ar e um tipo de conversa que parecia uma reunião para destruir casamentos. Vera dizia que o problema dos homens era acharem que pagar contas bastava para serem bons maridos. Falava que eles trabalhavam o dia inteiro e depois esperavam gratidão, como se dinheiro substituísse atenção. Uma das mulheres, ruiva, contou que o ex-marido comprava presentes caros depois de meses de frieza, como se uma joia apagasse o abandono emocional. A outra, loira e falante, completou que os homens usavam trabalho como desculpa para fugir de intimidade. Eu fiquei no corredor por alguns segundos, ouvindo aquilo com o sangue esquentando. Mas o que realmente me atingiu foi a voz de Renata entrando na conversa. Ela disse que eu achava que, porque minhas lojas iam bem, eu automaticamente era bom marido e bom pai. Disse que sucesso não significava presença. Que eu chegava em casa esperando reconhecimento por trabalhar duro, como se casamento se resumisse a isso. Eu senti vontade de rir de nervoso. Eu trabalhava para que ela tivesse estabilidade, para que nossos filhos tivessem futuro, para que nada faltasse. Eu nunca abandonei minha família. Mas naquela sala, eu estava sendo pintado como carcereiro. Então Vera soltou a frase que fez minha paciência acabar. Disse que homens como eu usavam segurança financeira como coleira, mantendo a esposa dependente e obediente. Perguntou a Renata se ela iria passar o resto da vida aceitando migalhas ou se finalmente exigiria o que merecia. Entrei na sala nesse momento. O silêncio caiu pesado. 4 pares de olhos se voltaram para mim. Mantive a voz baixa, porque eu não queria dar a elas o espetáculo que pareciam desejar. Cumprimentei todas e disse que esperava que a visita estivesse agradável. Vera abriu um sorriso falso, daqueles que não chegam aos olhos, e disse que era apenas conversa de mulheres, nada que me interessasse. Respondi que, do corredor, parecia bem interessante, principalmente a parte sobre coleiras e controle. Perguntei se ela queria explicar melhor. A ruiva abaixou os olhos para a taça. A loira arrumou a bolsa depressa. Em poucos minutos, as duas inventaram desculpas e foram embora. Vera ainda tentou sustentar a pose, mas também saiu com aquele ar de quem tinha sido pega fazendo algo sujo. Assim que a porta fechou, Renata se virou contra mim. Disse que eu a tinha humilhado na frente das amigas. Eu perguntei se ela tinha noção de como era para mim chegar em casa e ouvir minha própria esposa tratando nosso casamento como uma sentença de prisão. Ela não respondeu de verdade. Apenas repetiu que eu nunca escutava, que eu sempre queria estar certo, que eu a fazia parecer ingrata. A partir daquele dia, a casa virou um campo minado. O pior de ver um casamento ruindo não são as noites sem dormir, nem as discussões interrompidas quando alguém entra no cômodo. O pior é perceber seus filhos tentando sobreviver dentro da confusão, fingindo que não entendem o que está acontecendo. Lucas começou a passar mais tempo na loja, dizendo que queria aprender melhor o serviço. Mas eu sabia o motivo real. A casa já não era um lugar leve. Ele chegava depois da escola, vestia uma camiseta velha, pegava uma ferramenta e vinha me ajudar. Às vezes trabalhávamos lado a lado em silêncio, os dois evitando falar sobre o elefante enorme no meio da nossa vida. Uma tarde, enquanto trocávamos os pneus do carro de uma cliente antiga, ele parou, limpou as mãos em um pano e perguntou se estava tudo bem entre mim e a mãe dele. Eu olhei para meu filho, já quase da minha altura, com olhos cansados demais para a idade, e senti um nó na garganta.
Como explicar a um adolescente que a mãe dele estava se afastando de todos nós? Eu disse que a mãe dele estava passando por uma fase difícil, que adultos às vezes se perdiam e precisavam se reencontrar. Lucas assentiu, mas percebi que ele não acreditou muito. Então ele falou que ela tinha mudado, que antes perguntava dos treinos, ajudava nas tarefas, queria saber dos amigos, e agora quase não tirava os olhos do celular. Aquilo doeu porque era verdade. Renata tinha sido uma mãe presente. Fazia bolo para eventos da escola, conhecia professores, organizava aniversários, vibrava com cada conquista. Agora agia como se maternidade fosse uma obrigação chata atrapalhando a vida social dela. Clara sofreu de outro jeito. Minha filha começou a reclamar de dor na barriga antes de ir para a escola. Depois a orientadora me ligou preocupada, dizendo que as notas dela tinham caído e que ela andava mais quieta, evitando atividades que antes adorava. Sentei no quarto dela uma noite, cercado por medalhas de futebol e bichos de pelúcia, e perguntei o que estava acontecendo. Clara me olhou com lágrimas nos olhos e perguntou por que a mamãe não gostava mais da gente. Aquela pergunta me acertou como uma pancada. Eu puxei minha filha para perto e disse que a mãe dela a amava, mas estava confusa. Clara sussurrou que Renata não ia mais aos jogos e que, quando ela tentava contar algo da escola, a mãe dizia estar cansada ou ocupada. Abracei minha filha enquanto ela chorava baixinho e entendi que aquilo não era mais apenas sobre mim e Renata. A influência daquelas mulheres estava destruindo não só meu casamento, mas também a relação dos meus filhos com a própria mãe. Naquela noite, depois que Lucas e Clara dormiram, tomei uma decisão silenciosa. Eu talvez não pudesse controlar quem Renata escolhia ouvir, mas eu podia proteger meus filhos das consequências. Eles mereciam viver sem medo de falar, sem pisar em ovos dentro da própria casa. A descoberta financeira aconteceu por acaso, como quase sempre acontece com as coisas que estavam escondidas. Eu estava conferindo contas pessoais e movimentações do negócio quando notei transações estranhas na nossa conta conjunta. Saques altos, transferências sem explicação, pagamentos para lugares que eu nunca tinha visto. No começo pensei em golpe, erro do banco, cartão clonado. Mas, quando fui olhando com calma, percebi que tudo tinha sido autorizado por Renata. Havia uma transferência de quase R$ 24 mil para algo chamado Monteiro Assessoria. Depois, gastos enormes em um spa em outra cidade, compras em boutiques caras, pagamentos de restaurantes e viagens curtas que ela nunca mencionou. Tudo isso em menos de 7 meses. Fiquei sentado no escritório da loja principal olhando para aqueles extratos como quem lê uma carta de traição. Aquele dinheiro tinha destino. Parte era reserva para a faculdade de Lucas, parte seria usada no tratamento dentário de Clara, parte era segurança para emergências e para o futuro. E Renata tinha mexido em tudo como se fosse dinheiro sem dono. Mas o pagamento para Monteiro Assessoria foi o que fez meu sangue ferver. Fiz algumas ligações discretas, perguntei a conhecidos e descobri que aquilo não era uma empresa de verdade. Era uma conta ligada à Vera. Minha esposa estava pagando a mulher que a incentivava a desprezar a própria família. Quando confrontei Renata naquela noite, ela nem tentou negar. Apenas cruzou os braços e disse: "E daí se eu gastei? Metade do que você ganha também é meu. Eu não deveria precisar pedir permissão para usar meu próprio dinheiro." Eu perguntei se ela chamava de próprio dinheiro a reserva que era dos nossos filhos. Ela respondeu que eu sempre fazia planos por todo mundo, que eu decidia onde morar, quanto gastar, o que as crianças deveriam fazer, como se a vida dela fosse apenas cumprir ordens. Eu disse que meus planos incluíam cuidar da família. Então perguntei diretamente por que ela tinha transferido tanto dinheiro para Vera. Pela primeira vez naquela discussão, o rosto dela perdeu a cor. Ela não esperava que eu tivesse rastreado aquilo. Disse que não era da minha conta. Eu abri os extratos sobre a mesa da cozinha e pedi que ela olhasse. Em poucos meses, ela tinha gastado uma quantia absurda com luxo, aparência, spa, roupas e com uma mulher divorciada que vivia dizendo que o marido dela era o problema. Por um segundo, vi vergonha nos olhos de Renata. Mas logo a expressão endureceu. Ela disse que merecia aquilo,
que tinha sacrificado quase 2 décadas pela família e que, se quisesse gastar consigo mesma, tinha esse direito. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou de vez. A mulher com quem me casei jamais tiraria dinheiro do futuro dos filhos para alimentar uma crise de orgulho. Eu deveria ter percebido que algo maior estava sendo planejado quando, em uma terça-feira de manhã, encontrei Renata fazendo uma mala no quarto. Ela dobrava roupas com uma determinação fria, como se estivesse se preparando para uma batalha. Perguntei para onde ela ia. Sem levantar os olhos, respondeu que ficaria alguns dias na casa de Vera. Disse que nós dois precisávamos de tempo para pensar no que realmente queríamos do casamento. Eu estava com a caneca de café na mão e precisei de alguns segundos para processar. Disse que eu não era quem tinha desviado dinheiro nem falado mal da família para um grupo de mulheres frustradas. Ela levantou o rosto com um olhar gelado e disse que era exatamente disso que estava falando, que eu sempre precisava estar certo, sempre queria me colocar como vítima. Em seguida, fechou a mala com força e disse que talvez eu precisasse sentir como era ficar sozinho para aprender a dar valor. Apoiei a caneca na comoda e senti uma calma estranha tomar conta de mim. Perguntei se aquela era a grande estratégia das amigas. Sair de casa por alguns dias para me ensinar uma lição. Renata respondeu que as amigas tinham dito que ela merecia melhor e que, se desaparecesse por uma semana, eu finalmente perceberia o quanto precisava dela e começaria a tratá-la com o respeito que ela merecia. Ali estava, dito com todas as letras. Aquelas mulheres tinham transformado o abandono da própria família em uma jogada de poder. Perguntei o que aconteceria se eu não corresse atrás implorando. Ela hesitou por um segundo, mas ergueu o queixo e respondeu que então nós dois saberíamos onde estávamos. Antes de sair, ainda soltou o golpe que achava ser definitivo. Disse que Lucas e Clara ficariam com minha mãe durante aqueles dias, porque assim eu poderia pensar no que tinha feito de errado sem distrações. Vi Renata descer as escadas, ouvi a porta bater e fiquei sentado na beira da cama que nós dividimos por tantos anos. Eu deveria ter sentido pânico. Talvez desespero. Talvez medo de perder tudo. Mas o que senti foi diferente. Senti alívio. Pela primeira vez em meses, a casa ficou silenciosa. Sem clima pesado, sem olhar de desprezo, sem frases prontas, sem veneno entrando pela porta. Talvez aquela semana realmente ensinasse uma lição a alguém. Só que não seria a lição que Renata imaginava. Liguei para minha mãe e expliquei que as crianças iriam para a casa dela por alguns dias. Ela não pareceu surpresa. Apenas disse que sabia que aquilo chegaria. Perguntou o que eu faria agora. Olhei para a casa estranhamente leve sem Renata ali e respondi que ligaria para um advogado. Minha mãe ficou em silêncio por alguns segundos e perguntou se eu tinha certeza. Eu disse que não sabia se era o que eu queria, mas sabia que era o que precisava fazer. Renata tinha feito a escolha dela quando permitiu que aquelas amigas a virassem contra a própria família. Se ela queria brincar com abandono e manipulação, eu mostraria que eu não brincava quando o assunto era proteger meus filhos. Depois de desligar, sentei no meu escritório e fiz algo que jamais imaginei fazer. Procurei advogados de divórcio. Enquanto Renata provavelmente comemorava a liberdade na casa de Vera, talvez rindo com as amigas e esperando meu telefonema desesperado, eu estava dando os primeiros passos para tornar aquela liberdade permanente. Encontrei um escritório respeitado, especializado em separações com patrimônio empresarial, e consegui uma consulta para aquela mesma tarde. O advogado se chamava Dr. Augusto Ramos, um homem de 50 e poucos anos, cabelo grisalho, voz calma e expressão de quem já tinha visto todo tipo de desastre conjugal. O escritório dele era discreto, cheio de livros, fotos de família e uma sobriedade que inspirava confiança. Ele pediu que eu contasse tudo. Falei sobre a mudança de Renata, as amizades tóxicas, a influência de Vera, os filhos sofrendo, o dinheiro retirado da conta e, por fim, a mala naquela manhã. Ele ouviu sem interromper, anotando pontos importantes. Quando terminei, perguntou quantas unidades a empresa tinha. Respondi que eram 6, todas lucrativas, avaliadas em alguns milhões de reais. Ele perguntou se eu tinha provas das movimentações financeiras. Eu disse que sim,
com extratos, datas e transferências. Dr. Augusto explicou que abandono do lar, desvio de recursos familiares e impacto sobre os filhos pesariam bastante na negociação, ainda mais se houvesse documentação. Saí daquele escritório com um contrato assinado, orientações claras e uma pasta de documentos que parecia pesada não pelo papel, mas pelo significado. Pela primeira vez em meses, eu não estava apenas reagindo às atitudes imprevisíveis de Renata. Eu estava retomando o controle. As amigas dela tinham sugerido que ela sumisse para me ensinar uma lição. Elas logo descobririam o que acontece quando um homem cansado de ser humilhado decide parar de pedir respeito e começa a agir. Na tarde de domingo, 6 dias depois de sair, Renata voltou. Eu estava no escritório de casa revisando documentos quando ouvi a chave na porta. O som do salto dela no piso parecia ecoar pela casa inteira. Ela apareceu na entrada do cômodo com uma expressão confiante, como se esperasse que eu me levantasse emocionado, corresse até ela e agradecesse por ter voltado. Em vez disso, continuei sentado. Olhei para ela como se olhasse uma pessoa que eu conhecia muito menos do que imaginava. Ela anunciou que tinha voltado. Eu respondi apenas que estava vendo. Perguntei como tinha sido a viagem. O tom calmo a desarmou. Ela franziu a testa e disse que não tinha sido uma viagem, mas um tempo necessário para nós pensarmos no casamento. Perguntei o que ela tinha decidido. Renata cruzou os braços e disse que queria mudanças. Queria que eu parasse de tratá-la como garantida, que eu valorizasse o que tinha antes que fosse tarde demais. Foi nesse momento que eu ri. Não de felicidade, mas daquele jeito seco de quem finalmente entende o absurdo da situação. Ela perguntou o que havia de tão engraçado. Eu me levantei, fui até o armário de arquivos e peguei um envelope. Disse que o engraçado era ela realmente acreditar que aquela encenação funcionaria. Ela achou que sumiria por alguns dias e eu me arrastaria pedindo perdão. Pela primeira vez desde que entrou, a segurança dela vacilou. Perguntou se eu não tinha sentido falta dela. Eu respirei fundo e respondi a verdade. Senti falta da mulher com quem me casei. Da mulher que jamais tiraria dinheiro dos próprios filhos. Da mulher que não deixaria um grupo de divorciadas amargas convencê-la a abandonar a família para vencer uma disputa imaginária. Então entreguei o envelope. Disse que eram os papéis do divórcio e que eu tinha dado entrada logo depois que ela saiu para me ensinar aquela famosa lição. O rosto dela ficou branco. As mãos tremeram quando abriu o envelope. Ela disse que eu estava blefando, que eu não teria coragem de acabar com o casamento por causa disso. Respondi que não era blefe. O casamento já tinha acabado quando ela escolheu o veneno das amigas em vez da própria casa. Disse que Vera tinha conseguido exatamente o que queria. Mais uma separação para comemorar. Renata deixou os papéis caírem sobre a mesa e tentou tocar meu braço. Disse que poderíamos conversar, que ela se afastaria delas, que mudaria. Eu me afastei com calma. Não por crueldade, mas porque, naquele momento, qualquer toque dela parecia uma tentativa atrasada de segurar algo que ela mesma tinha quebrado. Disse que era tarde demais. Ela tinha feito sua escolha. O processo de divórcio levou quase 9 meses, mas foram 9 meses de clareza, não de confusão. Renata resistiu no começo. Tentou dizer que eu era frio, vingativo, exagerado. Mas quando os extratos vieram à tona e ficou claro para onde o dinheiro tinha ido, a postura dela mudou. O próprio advogado dela aconselhou um acordo rápido. Eu mantive a empresa e a casa, porque ficou demonstrado que o negócio existia antes da fase mais grave do conflito e que eu era quem sustentava as operações. Renata recebeu uma quantia justa, mas muito menor do que imaginava conseguir. O juiz não gostou nada da explicação dela de que aqueles gastos tinham sido necessários para autoconhecimento e crescimento pessoal. Lucas escolheu morar comigo em tempo integral. Já tinha idade para ser ouvido e tinha visto o suficiente para entender o que aconteceu. Ele continua trabalhando comigo depois da escola, aprendendo desde o estoque até o atendimento. Clara divide o tempo entre minha casa e a da mãe, mas passa a maior parte dos dias úteis comigo. Renata tenta ser uma mãe melhor quando está com ela, eu reconheço isso, mas certas marcas demoram para fechar.
Criança pode perdoar muita coisa, mas não esquece facilmente quando sente que um adulto escolheu outras pessoas no lugar da família. Quanto a mim, estou melhor do que pensei que estaria. As lojas continuam crescendo. A verdade é que viver sem alguém diminuindo seu valor todos os dias faz uma diferença enorme. Abri mais uma unidade, contratei novos funcionários e voltei a sentir prazer no trabalho. Alguns meses depois do divórcio sair, conheci Júlia Azevedo, enfermeira de um hospital infantil. Ela é gentil, equilibrada, trabalha muito e não tenta transformar relacionamento em campo de guerra. Estamos indo devagar, porque meus filhos vêm antes de qualquer coisa. Lucas gosta dela, Clara ainda se aproxima aos poucos, e eu respeito o tempo dela. Isso já é o suficiente. Renata, pelo que ouço, continua próxima de Vera e daquele grupo. Está morando em um apartamento pequeno do outro lado da cidade e namorando um homem bem mais novo, que aparece e desaparece conforme a conveniência. Talvez Vera tenha convencido ela de que isso é liberdade. Mas nas poucas vezes em que vejo Renata em eventos da escola, ela parece cansada, como alguém que venceu uma discussão e perdeu a vida que realmente importava. Às vezes me perguntam se eu me arrependo, se deveria ter lutado mais para salvar meu casamento. A resposta é não. Casamento precisa ser parceria, respeito e compromisso. O que eu tinha no final não era casamento. Era uma casa tomada por manipulação, ingratidão e veneno disfarçado de empoderamento. Meu conselho para qualquer homem passando por algo parecido é simples: não ignore quando pessoas de fora começam a destruir sua família por dentro. Se seu parceiro escolhe amigos tóxicos em vez da própria casa, acredite no que as atitudes estão mostrando. Proteger a si mesmo e aos seus filhos não é vingança. É responsabilidade. E, às vezes, a lição que alguém tenta ensinar acaba revelando exatamente quem essa pessoa se tornou. Se essa história mexeu com você, deixe seu like, comente o que teria feito no meu lugar, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos relatos de traição, escolhas ruins e reviravoltas que mudam vidas para sempre.